Já tá aí, Leone? Leone, tu já tá aí? Voltando aí todo mundo, né? O Leone ainda não apareceu não, né? Professor, tem o terceiro link aí da aula? Tem a terceira parte, né? É, a terceira parte tá no... É quem que tá falando aí? É o Vinícius. Vinícius. Ah, beleza, Vinícius. É porque eu vou ver se o Leone vai acabar antes ou não, mas eu mando o terceiro link. Mas é Tá, não, tranquilo. para vocês aí, né? Deixa eu ver. Sim, sim. Ele não... Ele tá entrando aqui agora. Mas tá interessante aí, né? É bem aplicado para vocês que estão pegando saneamento aí também, né? Que tá pegando saneamento. E hidráulica, vocês vão ver que vai ser bem importante daqui para frente, né? Tá de volta, Leone? Voltou. Pronto. Vou voltar a apresentação aqui. Certo. E, professor, uma dúvida ali que eu fiquei. Como é que é Diga. feita essa proteção ali? É com areia em torno do, da tubulação ali da rede? Como é que é feita? Ou é a Ele, terra mesmo? ele comentou isso antes. Tem um berço de areia para proteger a tubulação, né? Em determinadas situações. Só que tem alguns tipos de solo que eles já são bem arenosos, né, Leone? E nesses Sim. solos eles não não utilizam essa cama de areia. Mas no geral, quando você vamos dizer terrenos com cascalho, que tem algumas pedras e tudo mais, aquilo pode danificar a tubulação. Então, você coloca esse colchão de areia para evitar algum impacto quando sua rede estiver pressurizada. Então, depois Entendi. continua, mas ele falou disso, só para dar um resumo, né? Depois eu vou passar o vídeo para vocês e vocês olham lá. Vou voltar. Beleza. Professor, Diga. seria melhor fazer então a cama com um solo mais argiloso ou mais arenoso? Arenoso. Arenoso, tá. Beleza. Vou voltar aqui a apresentação para ele continuar. Pronto. Aí eu continuando a apresentação, falando agora um pouquinho sobre tubulação em PAD, que é o polietileno de alta densidade, NBR 15561. A diferença do PAD para os outros materiais, os outros tubos, como o DFOFO e o PVC rígido, PBA, é que ele também pode ser fabricado. O tubo de PAD é um tubo mais flexível, não é um tubo tão rígido quanto os outros. Ele é vendido em diâmetros de 20 até 1.200 milímetros. Fabricado aqui, ó, como eu tinha falado, em dois tipos de resinas, resina de 80 e 100, e suporta pressões de classe de até PN25, 250 MCA. São fornecidos aqui até 100 milímetros, eles vêm em bobinas. Eu vou mostrar para vocês mais adiante como são essas bobinas. E acima de 100, eles são vendidos em barras, assim como os tubos de PVC rígido, tubo de PVC defofo. Só que tem uma outra diferença, que além de ser vendido em barra de 6 metros, eles também são encontrados no mercado com 18 metros também. Só que é um pouquinho mais difícil de encontrar, só que ainda assim a gente encontra. Eles são vendidos assim mais por encomenda, porque também o transporte de uma tubulação dessa com 18 metros é um pouquinho complicado. Reduziu aqui, Felipe. E aí? Pronto. Vou falar aqui um pouquinho das vantagens do PAD. As vantagens sumiu de novo. Aí eu acho que eu não mexi em nada aqui. Aqui tá normal na minha Votou, tela. votou. Tá aparecendo o nome de Vinícius Vargas. É isso, é porque quando alguém clica ou alguém fala, aparece a imagem dele. Aí Hum, você clica no quadrado aí referente à apresentação que ele aumenta de novo. certo, certo.
Beleza. Quais são as vantagens? Não, não vai não. Clicando não vai não. Clica 2 vezes no do Felipe que ele deixa fixo. Pronto, apareceu. Quais são as vantagens dessa tubulação de PAD? Alta resistência a impacto e resistência química, imune à corrosão, baixo efeito de incrustação, baixa rugosidade, menor número de juntas. Isso aqui é uma informação muito importante. Tem uma vida útil longa, mais do que os outros materiais, como o PVC, PBA. É um material leve, é um material atóxico, fácil de manuseio e de instalação. Por que a gente tem aqui menor número de juntas? Porque, como ele é fabricado em bobinas, normalmente são em bobinas de 100 metros, então só aí você não vai ter conexão nenhuma. O que acontece quando você tem conexões? Conexões são sempre pontos frágeis, ponto de vazamento, ponto de infiltração, ponto de golpe de ariete. Então, quanto menos conexões vocês tiverem na sua rede, na sua adutora, melhor para você, menos problemas no futuro você vai ter. Isso aí é um fato. Pode continuar. Assim como os outros materiais, o PVC DFOFO e o PVC rígido, o PAD é muito utilizado na adução e distribuição de água potável, além de redes coletoras e emissárias de efluentes, mineração. Então, ele é uma tubulação muito versátil. Você encontra o PAD em muitas indústrias, em muitos lugares, na irrigação, em rede contra incêndio, em rede de fibra ótica, telefonia. Então, são muitas aplicações que a gente tem para esse tipo de material, mas a gente vai assim, se ater mais em relação à aplicação no abastecimento de água. Aqui a gente tem duas imagens, né? A gente tem o PAD em barras, que aqui nessa imagem aqui tem barras aqui que parece ser maiores de 6 metros. Eu não consegui identificar quantos metros são essas barras, mas parece que elas têm mais de 6 metros, não sei ao certo, por ser diâmetro. Por que elas são em barras? Porque são de diâmetros grandes. Por serem de diâmetros grandes, o fabricante ele não consegue produzir material com bobinas, ele não consegue ser flexível, né? Diferente de uma tubulação de 20, de 32, de 63, de 90, de 100, que ele é comercializado em bobinas, que são essas imagens aqui que vocês estão vendo, essa imagem aqui à direita, bobinas de 100 metros. Normalmente são bobinas de 100 metros. Então, é nessa situação aqui de bobinas que elas reduzem a quantidade de conexões. Então, se você reduz a quantidade de conexão, fica mais fácil de instalar e menos problemas você vai ter com vazamento, com infiltrações, com quebramentos e etc. Pode passar, Felipe. Aí, continuando a apresentação, aí vem o tubo de ferro dúctil. Então, é um material que tem uma utilização assim, de uma forma assim, tremenda, né? Porque a gente pode utilizar ele também, ele é muito versátil, a gente pode utilizar ele tanto no saneamento como em mineração, em muitas outras indústrias, a gente pode utilizar esse material de ferro fundido. E qual a diferença do ferro fundido? Eu vou falar assim, basicamente aqui, bem por cima mesmo, a diferença do ferro fundido por ferro fundido cinzento é só as características de elasticidade, resistência e impacto, né? Que o ferro dúctil é um produto melhorado, né? Digamos assim. E o que é a diferença do ferro, do aço e do ferro fundido? O que é essa diferença? O que a gente pode considerar um ferro, um outro aço, outro ferro fundido? É basicamente a quantidade de carbono na composição do material.
É basicamente isso. E os campos de aplicação desse material? Canalizações enterradas e aéreas. Aqui vem a grande diferença da tubulação de ferro fundido com as outras tubulações que eu citei anteriormente. As outras tubulações, PVC, DFOFO, PAD, nenhuma delas é aconselhável que você faça o assentamento aéreo. Por quê? Porque o material, de qualquer forma, é um plástico. Então, se você está fazendo um assentamento aéreo, você vai ter muitos problemas, porque, de qualquer forma, como eu falei, né, é um plástico, é um material menos resistente para ficar aéreo. Então, ele obrigatoriamente tem que ser enterrado, diferente do ferro fundido, que ele pode ser tanto enterrado quanto aéreo. Aí, onde a gente utiliza o ferro fundido também? Em travessias de pontes, viadutos, em encamisamentos com outras tubulações, justamente para fazer essa proteção da outra tubulação. Um exemplo, se a gente tem uma rede de 50, né? Que é uma rede pequena. Essa rede de 50 é uma rede que vai passar numa ponte. Só que, tipo assim, essa rede é de 50, é de PVC, vai passar numa ponte. Eu não preciso de uma rede maior para poder atender uma determinada localidade. Um exemplo. O que é que eu posso fazer? Eu não posso colocar essa tubulação de PVC de 50, ela aérea na ponte. Um exemplo assim, para ser bem direto. O que é que eu posso fazer? Ou eu não teria a tubulação de ferro fundido DN50. Seria a partir de 80, eu não tenho. O que é que eu posso fazer? Eu posso pegar uma tubulação de ferro fundido maior e fazer esse encamisamento. Colocar essa tubulação de ferro fundido na ponte e vir com a tubulação de PVC por dentro dela, fazendo essa proteção. Isso aí é muito, muito usual de se fazer. Pode passar, Felipe. O custo não aumenta muito? Não, na verdade, você teria um custo se você fizesse ele sem o encamisamento, né? Que você teria o custo, que você teria problemas com quebramento, né? Aí que seria um custo elevado. Na verdade, se você faz uma travessia numa ponte, o custo ele vai aumentar. Só que não é tipo assim, não é nada absurdo, porque um exemplo, você vai fazer uma extensão de rede. Deixa eu dar um exemplo. Você vai assentar 10 mil metros de rede e você tem uma ponte pequena que dá 5 metros. Então, o custo para você ter uma tubulação, você colocar uma tubulação de ferro só nesse trecho da ponte é algo assim muito pequeno, irrisório. Aí, entendeu? Aí, continuando aqui em relação às características da tubulação de ferro fundido, como eu tinha falado, né? A gente pode encontrar ele nos diâmetros variando entre 80 até 1.200. Se você quiser diâmetros superiores a esse aqui, 1.200, aí também tem que ser por encomenda. Existem várias classes de pressões, né? Cassete, que suporta pressões de até 0,7 até 8,2 MPa. Se a gente olhar aqui, pressões elevadíssimas que as outras tubulações não suportam. Se a gente parar para ver e comparar com o PVC DFOFO, aquele lá que eu mostrei no início, de 1,6 MPa até 160, esse daqui é 8,2 MPa e o daqui 8,9. Então, é uma classe de pressão assim suportável por essa tubulação muito, muito grande. Outra grande diferença também aqui nas tubulações de ferro fundido, que eu vou mostrar a vocês aqui mais na frente das imagens, vocês vão ter uma noção assim mais ou menos como é que é a questão dos flanges. As tubulações de PVC, PBA, PVC DFOFO, elas são ponta e bolsa. As tubulações de PAD, ela é sempre ponta e ponta. As tubulações de ferro fundido, ela pode ser ponta e bolsa, ela pode ser flange e ponta, ela pode ser também flange e flange.
Então, tem essa grande diferença que os outros materiais não têm. Flange, aí... Volta lá um pouquinho, Felipe, rapidinho. Aqui, ó, mostrando para vocês aqui, ó. Os flanges são fabricados PN10, PN16, 25 e 40, tubos, ponta e bolsa, ponta e flange, 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 juntas elásticas, juntas... Outra diferença aqui, ó, muito importante, nessa tubulação de ferro fundido, que os outros materiais não possuem, são esses tipos de juntas. Junta travada interna e junta travada externa, além das juntas mecânicas, que são aqueles tipos de luvas que eu mostrei no momento da interligação do PVC DFOFO com ferro fundido. A gente utilizou uma luva de ferro fundido junta mecânica. Aí, mais na frente eu vou mostrar uma imagem desse tipo de conexão para vocês terem assim uma ideia melhor de como é que é. Aqui um exemplo de uma travessia. Acho que foi o Vinícius que perguntou se encarecia bastante o serviço. Aí eu falei que era algo irrisório. Aqui um exemplo bem claro que seria algo irrisório. Nesse caso aqui não foi um encamisamento, porque a tubulação que a gente estava vindo de PVC DFOFO era o mesmo diâmetro dessa tubulação que a gente colocou aqui de ferro fundido. Por que a gente colocou essa tubulação aqui de ferro fundido? Porque existe essa travessia aqui, um pequeno córrego, existe essa travessia, então a tubulação ia ficar exposta. Como a rede que a gente estava sentando era uma adutora de PVC DFOFO, daquela azul que eu mostrei lá atrás, não era ideal que a gente fizesse essa travessia com o mesmo material. O que foi que a gente fez? Como o material de PVC DFOFO, ele também é compatível com o de ferro fundido, a gente colocou um tubo de ferro fundido e fez essa ligação entre o tubo de ferro fundido e o tubo de PVC DFOFO e fez essa travessia. Aqui foi algo assim bem pequeno, bem simples, só para não ficar o material de PVC DFOFO aqui na travessia. Ou seja, com o tubo de ferro fundido nessa travessia, a tubulação está muito mais protegida, além de que o ferro é um material muito mais resistente do que o plástico. Ficou claro, Vinícius? Claro. Não, era eu que tinha perguntado, mas ficou claro. Essa conexão entre o de ferro fundido com o DFOFO, ela é feita como? É com uma luva? Depende. Sim e não. Porque eu tinha falado lá atrás, a ponta do ferro fundido, ela casa com a bolsa do PVC DFOFO e vice-versa. A ponta do PVC DFOFO também casa com a bolsa do ferro fundido. São materiais completamente compatíveis entre si, apesar de serem fabricados um de plástico e o outro de ferro. Agora, aí você me pergunta, que foi aquela imagem que eu mostrei lá atrás, se eu não tenho a ponta de um e a bolsa do outro, eu tenho duas pontas, como é que eu faço para fazer? Como é que eu faço essa interligação de dois materiais distintos ou não? Um exemplo, eu vou dar o exemplo dos materiais distintos que você perguntou aí. Se eu tenho uma ponta do ferro fundido e uma ponta do DFOFO e eu quero fazer essa interligação entre eles, o que é que eu posso utilizar? Eu posso utilizar uma conexão, que é a luva. Só que essa luva pode ser uma luva tanto de ferro fundido, junta mecânica de ferro fundido, pode ser uma luva também de DFOFO, vai servir do mesmo jeito. Por quê? Porque elas são completamente compatíveis entre si. Tanto uma luva, poderia ser ou a luva de ferro fundido, junta mecânica, ou a luva de DFOFO. Aqui, vocês podem ter uma ideia melhor. Aqui vocês podem ter uma ideia melhor dos tipos de... como é que eu posso falar? Dos tipos de flanges, dos tipos de tubos. Aqui nessa imagem, nós temos, na imagem esquerda, a gente tem aqui tubos com dois flanges.
flange, dos dois lados. Na imagem direita, a gente tem tubo, flange e ponta. Aí a gente já consegue ver a diferença na questão das conexões do ferro fundido com o PVC DFOFO, PVC PBA e o PAD. Os outros materiais não têm conexões como essas. Até a gente acha algumas conexões, mas não nos tubos. Mas nos tubos de ferro fundido a gente consegue encontrar facilmente. Aqui é um outro exemplo de tipo de tubulação de ferro fundido, que é ponta e bolsa, idêntico aos tubos de PVC PBA e PVC DFOFO. Todos eles são tubulações de ponta e bolsa. Nesse caso aqui, ele também tem esse de ferro fundido aqui, ele também tem a junta elástica, assim como os outros lá que eu mostrei nos slides anteriores. Junta elástica, ou seja, tem anel aqui embutido aqui dentro da bolsa da tubulação. Leone, só para eles entenderem como é que se dá o encaixe desse ponta e bolsa, como é que faz esse encaixe de um com o outro, entendeu? Certo. Como é que vocês executam isso em campo? Vocês usam a máquina para bater, a pá de uma máquina para bater na tubulação? Como é feito essa junção entre materiais com diâmetros tão grandes? Não sei se ficou claro, né? Não, ficou claro. Porque assim, ó, quando a gente tem tubulações pequenas, fica mais fácil de fazer essa conexão, né? Essa ligação da ponta de um tubo com a bolsa de outro tubo. Simplesmente a gente pega uma alavanca e empurra a bolsa do tubo na ponta do tubo e faz esse encaixe. Perfeito. Em tubulações maiores, a gente pode fazer essa ligação de uma bolsa de um tubo com a ponta do outro tubo com a própria pá da retro, faz uma proteção na frente da tubulação, uma proteção de madeira, e faz como eu poderia falar, faz essa força na tubulação até que ela encaixe uma na outra. Ou então também pode ser feito com a talha, mais ou menos com a que o pessoal chama de tifó. Pode ser feito também com tifó, essa ligação de tubulações maiores da ponta com a bolsa. Aqui a gente tem um exemplo de um tubo de ferro fundido da classe K9. Eu não sei se vocês conseguem visualizar bem aí, mas a parede dessa tubulação, foi até eu que tirei essa foto, essa mão aí é a minha, é uma parede muito espessa. Então, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que são tubulações. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer que esse trecho aqui é um trecho que está sob pressões elevadíssimas. Porque não seria diferente. Porque eu não precisaria colocar uma tubulação com essa espessura de parede se eu não tivesse pressões elevadas. Essa tubulação aqui foi esse corte aqui a gente fez para executar um entroncamento para abastecer uma comunidade que ficava às margens da BR-116. Eu acho que o Felipe deve conhecer, próximo a Itatim, Milagres. O Felipe já deve ter passado por ali e deve ter visto as margens da BR, a adutora toda aérea, DN400. Então, foi em um desses trechos dessa adutora que a gente fez esse entroncamento. A gente cortou ela, que estava aérea, nós cortamos e colocamos um T de 400 para 100, reduzido para 100, para poder abastecer a comunidade mais à frente, pois esse ponto aqui era o único que dava para a gente poder executar esse entroncamento, essa interligação. Aqui é um exemplo aqui de assentamento de tubo de ferro fundido. Nessa imagem aqui é uma tubulação de ferro fundido DN400.
Aqui a gente fez lá na ilha de Taparica. Aí, se eu não me engano, foi em 2015, 2016. Nesse caso aqui também, Felipe, nós assentamos. Nesse caso também foi uma substituição de adutora. Nós fizemos todo o assentamento da nova adutora, que é essa aqui que a gente está vendo na imagem. E no final de tudo, paramos o sistema produtor de água e fizemos os entroncamentos, né? Fizemos os entroncamentos antes, o entroncamento inicial e o entroncamento final. E a adutora antiga ficou lá isolada, porque não tinha mais serventia, era uma adutora velha, antiga, então também não fazia sentido a gente também retirar essa tubulação, porque o gasto que a gente teria para retirar essa tubulação e transportar essa tubulação, até mesmo que a gente fosse vender para o ferro velho, o gasto para a gente retirar seria muito maior. Então, é algo assim que não compensa. Entendeu? Ok. Aqui, nesse caso aí, eu não sei se você vai conseguir dar o start de um vídeo. Eu tentei mostrar, mas eu acho que não ficou tão claro a concha da retroescavadeira fazendo a ligação da ponta de um tubo, da bolsa de um tubo, com a ponta do outro tubo. O que foi que o pessoal fez aí? O pessoal colocou a proteção de um pedaço de madeira protegendo a bolsa do tubo e veio com a pá da retro, né, com a concha da retro, desculpa, e deu um totozinho na tubulação. Nessa força que ele fez com a tubulação, a ponta de um tubo se encaixou na bolsa do outro tubo. Será que consegue mostrar aí, Felipe, o vídeo? Não consegue não, porque nesse caso ele leva para outro software. Aí ele... Entendi. Beleza, então. Aqui conexões de ferro fundido. Só rapidinho, uma dúvida. Diga. Pode perguntar. Geralmente, quando faz essa emenda dos dois tubos ali, no caso do ferro fundido aí, quando põe a ponta com a bolsa do outro tubo, ele vai alguma emenda mecânica ali, ou ele simplesmente é vedado pela pressão, pela força que vai estar sendo exercida do aterro em cima? Não, nesse caso aqui específico, dessa tubulação que está na imagem, a ligação é feita exclusivamente da ponta de um tubo com a bolsa do outro tubo. Quando você faz essa ligação, o anel, a junta elástica que existe na bolsa do tubo, ela trava a tubulação. Então você não precisa de mais nada. Simplesmente você só precisa fazer o assentamento adequado. Você não pode assentar ele torto e também você não pode ficar sem assentar todo o pedaço que deve ficar dentro da bolsa. Um exemplo, mais ou menos, a tubulação de 400, ela tem mais ou menos 25 centímetros da ponta do tubo que tem que ficar dentro da bolsa do outro tubo, né? Aí eu tenho a bolsa aqui, aí eu venho com a ponta da tubulação. Aí ela tem que ficar mais ou menos, um exemplo, estou dando só um exemplo aqui, 25 centímetros. Se você faz esse assentamento e você não coloca a ponta do tubo, esses 25 centímetros, todo dentro da bolsa da outra tubulação, com certeza você vai ter um vazamento. Isso aí é certo. No momento que você colocar a rede de carga, vai ser um ponto que você vai vazar. Aí o que é que vai acontecer? Você vai ter que cortar a tubulação e colocar uma luva de junta mecânica para poder fazer essa ligação. Entendeu? Perfeito. Sim. Obrigado. Tranquilo. Aqui eu trouxe aqui dois exemplos de conexões de ferro fundido, né? A gente tem, nessa imagem à esquerda, a gente tem um T de duas bolsas com flange. O que acontece com esse T? Onde é que a gente utiliza normalmente esse T? Deixa eu dar um exemplo. Esse T, a gente poderia utilizar ele na instalação de uma ventosa
como é que a gente poderia instalar essa ventosa? A gente poderia colocar essa parte menorzinha flangeada, voltada para cima, né? Voltada para cima. E o que a gente instalaria Leone, nessa parte flangeada? Leone, vou Pergunte. interromper rapidinho. É porque a turma é de edição. Quando a gente falar de ventosa, eu só vou explicar, é para expelir o ar da tubulação ou admitir o ar na tubulação, né? Então, Isso. isso a gente vai ver mais à frente quando estiver tratando disso, porque o ar, quando ele está na rede, ele pode impedir o fluxo da sua Impede. água na tubulação. Então, instala essas ventosas normalmente em pontos altos da rede, né? Para que ela Exatamente. quando a rede estiver pressurizada. Mas era mais esse acréscimo mesmo, né? Porque eles não pegaram. Então, pode continuar. Tranquilo. Aí, um T desse daqui, o que a gente poderia fazer? A gente poderia instalar uma ventosa flangeada, DN50, igual esse flange aqui. Nesse caso, o que a gente precisaria? A gente faria o assentamento desse T na ponta do tubo. Porque assim, lembre sempre o seguinte: bolsa se liga à ponta. Ponta se liga à bolsa. Se eu tenho ponta e tenho ponta, eu não consigo fazer a ligação. Exceto se eu tiver uma conexão como essa aqui da direita, que é a luva de junta mecânica. Sempre lembrar disso. Ponta se liga à bolsa. Sempre. Sempre isso. Aqui, eu não lembro quem perguntou em relação às tubulações diferentes. Aqui eu tenho um exemplo bem clássico de um vazamento que a gente corrigiu, de uma rede de 150 em ferro fundido. A gente corrigiu esse vazamento, né? A empresa fez o serviço de escavação, fez a limpeza, e no momento da substituição da parte danificada, nós não colocamos uma outra tubulação de ferro fundido, nós colocamos uma tubulação de PVC DFOFO. Aqui a gente olha, aqui a gente vê bem claro que a tubulação do meio, que foi um vazamento que aconteceu aqui, nós corrigimos esse vazamento com um pedaço de tubo de DFOFO. Aí o que foi que a gente fez? Ponta com ponta, liga com a bolsa. Com a bolsa não, liga com a luva. Então nós temos uma luva na direita e uma luva na esquerda. Entendeu? Aí o que ele poderia fazer? Ele poderia ter colocado um pedaço de tubo, ponta e bolsa. Que aí a bolsa do tubo ligaria na ponta de um tubo e colocaria as outras pontas com a luva. Só que aí seria um serviço mais demorado e mais trabalhoso de fazer. Por que trabalhoso de fazer? Porque para você fazer uma interligação de um pedaço de ponta numa tubulação dessa aqui, num espaço como esse, é muito difícil. Então, como era mais fácil colocar duas luvas do que colocar um pedaço de tubo ponta com bolsa, o pessoal colocou um pedaço de tubo ponta e ponta, e aqui simplesmente só fez correr a luva para um lado, correr a luva para o outro lado, sanou o vazamento, sem problema nenhum aí. Aqui, um outro exemplo também de correção de vazamento. Só que nesse caso aqui, na mesma situação que aconteceu lá. Só que lá foi uma rede de 150 em ferro fundido. Nesse caso aqui, é uma rede de 150 em PVC DFOFO, que a gente corrigiu com o mesmo PVC DFOFO. Por que corrigiu com o PVC DFOFO? Assim como corrigiu com o PVC DFOFO lá atrás. Porque PVC DFOFO é um material, desculpa gente, é um material mais barato e é um material muito mais leve. Então, o que é mais fácil? Eu pegar um pedaço de tubo, 1 metro, 2 metros, de ferro fundido, DN 150, DN 200, a depender do diâmetro, ou eu pegar um pedaço de tubo PVC DFOFO e fazer esse serviço aqui de correção de vazamento. É muito mais fácil eu pegar um pedaço de tubo
de PVC DFOFO, que é muito mais leve e é muito mais barato. Aí, mas aqui nesse caso aqui específico, eu também poderia corrigir com tubo de ferro, poderia corrigir com a luva de junta mecânica de ferro fundido, poderia. Mas aqui também, essa luva aqui, azul, é uma luva de bolsa, que também é muito mais barata e mais leve do que a luva de ferro fundido. Nesse caso das correções aí, a gente só vai utilizar, por exemplo, para fazer a correção, um pedaço de tubo de ferro fundido, caso a pressão da adutora exija mais capacidade do que o PVC DFOFO, né? Exatamente, exatamente, é isso aí mesmo. Naquela imagem lá atrás, volta aí, Felipe, por favor, na imagem anterior a essa. Nesse caso aqui, essa aí mesmo, nesse caso aqui, como você falou aí, ó, a tubulação é de ferro, né? É de ferro. Só que o que o pessoal fez, o pessoal colocou PVC DFOFO. Por que o pessoal colocou PVC DFOFO? Eu entendo que esse trecho aí específico não tem uma tubulação, não tem uma pressão muito elevada. Porque se tivesse uma pressão muito elevada, obrigatoriamente eu teria que colocar ou uma tubulação de ferro fundido aqui, ou então uma tubulação até de PVC DFOFO, mas é aquele PVC DFOFO que eu mostrei lá atrás, de 1.6 MPa, que suporta uma pressão maior do que esse daqui de 1 MPa. Sim. Entendeu? Sim, isso mesmo. Valeu. Aqui a gente tem uma imagem que a gente pode ver muitas conexões nela. Há exemplo mesmo aqui de luva junta mecânica, T de ferro fundido, curva de ferro fundido flangeada, curva flangeada, ponta flange, registro flangeado, junção flangeada e ventosa flangeada. Então, numa única imagem aqui, a gente pôde... deixa eu parar rapidinho aqui. Aquele T que eu mostrei lá atrás, que eu mostrei que era duas bolsas e um flange, a gente pode ver ele aí, né? A gente pode ver ele lá nessa imagem aí instalado. Vote um aí, Felipe. Vote mais. Aqui, ó. Aqui é um dele aqui, ó. É um T de duas bolsas com um flange. Nesse caso aqui é um T de 150 para 50, 2 BF, duas bolsas e um flange. Aqui eu sei que é 150 porque eu conheço a adutora. E aqui uma ventosa flangeada de ferro fundido DN50. Aqui a gente tem o registro de 150 flangeado DN150. E essa adutora principal aqui é de 250. Aí, ou seja, eu fiz uma derivação no adutora de 150, coloquei uma junção de 250 para 150 e fiz essa derivação para poder atender essa localidade que eu previ, esse atendimento. Então, é basicamente isso aqui. Leone, aproveitando a oportunidade, em toda derivação vocês instalam um macromedidor ou isso não é um padrão? Vocês se baseiam no que foi produzido na saída do sistema? O ideal é que a gente tenha um macromedidor nas derivações, sim, porque esse macromedidor ele é de suma importância para a gente controlar esses volumes disponibilizados, fazer correções, reduzir perdas também. Então, o ideal é que a gente tenha. Nesse caso mesmo aqui, a gente fez essa derivação para atender uma comunidade específica, que eu não lembro quantos habitantes possuía, eu não me recordo agora. Mas se a gente colocasse um macromedidor nesse trecho aqui, que a gente não colocou nesse trecho específico, aí eu acho que o escritório local de Itaparica, que essa foto também de Itaparica, colocou o macro posteriormente. Entendeu? Eles colocaram posteriormente. Mas um macromedidor, ele é